Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Tivemos ontem um culto dos homens valentes, homens de honra, homens de fé, homens cheios da palavra, com o pastor Gonçalves trazendo uma palavra poderosa, foi muito edificante. Vai lá, né? Deu uma clicadinha, deu uma olhada, né? E seja edificado com essa palavra. Lembrando que hoje à noite nós teremos o culto da família, onde estarei ministrando uma palavra poderosa, né? Algo do coração de Deus para você, para edificar a sua vida e a minha também, né? E nós estamos aí com esse café. Vai no nosso canal, não esqueça de dar seu like, deixar o sininho acionado lá para você ser lembrado de todas as nossas programações. E nós continuamos falando do Rio de Glória, né? O Rio de Glória, aonde relacionamentos são transformados. Então, unidade em glória, não é verdade? Aonde relacionamentos são transformados nesse rio de glória. Então, a unção e a unidade. Tu unges a minha cabeça com óleo. Salmos 23, 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. O que o inimigo mais usa, mais do que qualquer outra coisa, para destruir a unção do cristão em geral e os servos do Senhor, é a falta de unidade. Mais do que o próprio pecado, mais do que ataques demoníacos, mais do que qualquer outra coisa, é a falta da unidade que impede o fluir da unção em nosso viver individual e na igreja de Cristo. Essa falta nos impede de alcançar pessoalmente e como um corpo a plenitude de Deus para qualquer hora e para este momento. Existe esperança em cada grande mover do Espírito Santo. Enquanto a unção fica mais forte no meio do povo, sempre há um derreter de corações de um para com os outros, para o fluir lado a lado dos diferentes membros do corpo de Cristo. Irmãos que não podiam se olhar nos olhos, irmãos que não eram capazes de concordar doutrinamente, mas se sentiam ressentidos em amargura um com os outros, aqueles que permitiram que os conflitos humanos os separassem do melhor que Deus tem para as suas vidas. Agora, num momento histórico, em tempos de avivamento, aproximam-se por causa do desejo pela unção e pela glória de Deus. Unidade nos relacionamentos. Aleluia. É muito interessante. A unção traz a unidade e a unidade traz a unção. Eu vou repetir para você, muito interessante isso. A unção traz a unidade e a unidade traz a unção. E como uma velha pergunta sobre quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Não é verdade? Alguns insistem que foi a galinha. Afinal, como podemos ter um ovo sem a galinha? Outros, entretanto, estão certos de que o ovo veio em primeiro lugar. Galinhas nascem do ovo. É uma discussão infindável. E aqueles que já pensaram bastante sobre o assunto concluíram que não importa o ponto do qual se olha, um produz o outro. Então, qual vem o primeiro? A glória ou a unidade? Funciona nos dois sentidos. Ao nos aprofundarmos nesse novo avivamento, veremos o maior ênfase nas coisas que trazem unidade. Não podemos, no entanto, sentar e descansar, esperando que a mudança chegue. Se quisermos uma unção mais rica em nossas vidas, Deus pede que nós ouçamos seu coração sobre este assunto. Ele está nos chamando para sermos aqueles que dão importância para a unidade em sua família, aqueles que lutam para que elas sejam uma realidade. É hora de pararmos de enfatizar as diferenças entre nós e começarmos a ressaltar as coisas que nós concordamos. Nós, os filhos de Deus, devemos começar a amar uns aos outros se quisermos ter tudo que o Pai destinou para ser nosso nesta hora importante. Quanto mais glória experimentarmos no dia à frente, mais unidade será entre os irmãos. Quanto mais unidade experimentarmos, mais glória será derramada sobre nós. É isto que ganharemos no mundo nesses últimos tempos difíceis. Aleluia.
porque Davi rejubilou-se por sua cabeça, ter sido ungido com óleo. Eu acho que sei bem o que ele estava sentindo. Aleluia. O lugar de oposição ao inimigo é a mente do homem. E quando o óleo da unção começa a correr tocando nossas mentes, ocorre uma vitória que nos envolve do topo da cabeça até a sola dos pés. Porque Davi rejubilou-se por sua cabeça ter sido ungida com óleo. Porque este é o lugar da oposição ao inimigo. O lugar da oposição ao inimigo. E a mente do homem. É a mente do homem. É a mente do homem. E quando o óleo da unção começa a correr tocando nossa mente, ocorre uma vitória que nos envolve do topo da cabeça até a sola dos pés. Nós precisamos de tal unção, pois muitos dos nossos desgostos pelas pessoas que são diferentes de nós começam em nossa mente, em nosso pensamento, na maneira como fomos ensinados em nossa infância, em nosso crescimento e como as coisas que ouvimos de outras pessoas. Precisamos que Deus mude o nosso pensamento e mude a maneira como vemos as outras pessoas. Se o diabo pode encher a nossa mente com todo tipo de pensamento pelas outras pessoas, Deus pode nos libertar desses pensamentos com sua unção. E essa libertação colocará nossas mentes no caminho certo. Às vezes temos coisas em nossos corações e mentes que até mesmo não percebemos que nos afeta. Como o rei Salomão, precisamos que as sombras vão embora. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, o verso 17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faze-me semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Aleluia. Cânticos dos Cantos 4, 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte de mirra e outreiro do incenso. Uma nuvem escura passa em nós. Não percebemos que ela coloca a sua sombra sobre nós. Nós adotamos sem saber, inconscientemente, as atitudes preconceituosas sobre pessoas ao nosso redor. Mesmo que nós não tenhamos, talvez, permanecido naquele terreno por muito tempo. Suas sombras escurecem parte da nossa alma. E Deus quer nos libertar disto. Quando a glória de Deus nos envolve, todas as sombras de repente fogem. A unção de Deus tem um jeito de nos deixar humildes. Quando ouvimos o que Ele quer fazer em nossas vidas, nós dizemos: Senhor, como pode deixar que a sombra de algum pensamento escuro entrasse em meu caminho? Como pude deixar que esta nuvem de divisão diminuísse meu horizonte? Como pude deixar que isso acontecesse? Mas não há necessidade de uma resposta, pois naquele momento de glória, nosso relacionamento com nosso irmão foi completamente restaurado. A unção e a unidade andam juntas. Aleluia! Você nunca poderá levar alguma unção de Deus aos outros, a menos que esteja vivendo na plenitude desta unção. Aleluia! Graças a Deus por isso. Deus quer nos ungir como a eles, e não existe falta de unção em Deus. Ele está nas regiões celestiais, agora as mesmo, e tem em suas mãos o chifre eterno, cheio de óleo, para ungir cada um de nós para nossa vida pessoal, nosso casamento, os nossos dias, nosso ministério, posições, cargos, governos que nunca soubemos. Ele está, entretanto, examinando o meu e o seu coração para ver onde nos encontramos no assunto de unidade. Aleluia! E nós sabemos que a unção e a unidade andam juntos. A unção e a glória andam juntos. Um bom dia, Pastor Berto Fernandes que te ama. Deus está derramando uma unção sobre a sua cabeça nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém.